Olá a todos e todas e todes, muito boa noite. Boa noite para quem está aqui conosco nessa sala do Meet, boa noite para quem possa estar nos acompanhando pelo YouTube. Essa é mais uma ação virtual da Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero, do Outros Olhares, Equidade e Diversidade, que é o ponto de cultura da nossa organização, né? Uma atividade novamente de produção de conhecimento e de difusão de conhecimento, porque nos parece extremamente importante que a gente possa estar produzindo e difundindo conhecimento, de preferência desde nós mesmos, desde nós outros, sobre o que estamos construindo, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista epistêmico, enfim. Não é um autor brasileiro, mas ele tem toda a razão, não é um autor latino-americano, mas ele tem toda a razão em dizer que saber e poder andam muito juntos, né? O senhor Michel Foucault, francês, né? E é disso que nós estamos falando também, né? Para que a gente possa disputar os corações e as mentes das pessoas para um novo mundo ou para um outro mundo, é fundamental que a gente invista na produção e na difusão de um conhecimento que toque as pessoas de alguma forma. Se não for pelo coração, vai pela cabeça, se não for pela cabeça, vai pelo coração, mas o importante é que as pessoas se sintam tocadas, convocadas, acolhidas, né, para essa perspectiva, digamos assim, que eu sou meio radical, né? Essa proposta revolucionária que pode ser o Cultura Viva, tá bom? Então, um abraço afetuoso a todo mundo que está aqui, todo mundo que contribuiu, enviando as suas experiências, as suas fotos. E aqui com a gente já estão o Joel Monterrey, da Biblioteca del Colibri, do México, a companheira Cláudia Herrera, da comunidade indígena Huarpe Guaitamari, de Mendoza, Argentina, o companheiro Alexandre Lucas, do coletivo Camaradas, do Cariri Cearense, do Crato, a companheira Miriam, de Cachimalos, da Colômbia, a companheira Andrea Coido, do Taller de Dança Comunitária, Museu del Hambre, Argentina, a nossa querida companheira Nath, da Guana Rede, da Costa Rica, o companheiro Felipe, do Ponto de Cultura Opereta, de São Paulo, o companheiro Eric, do Swing Bolero, também da Costa Rica, e a companheira Janete, de Telembi, lá do Equador. Tá bom? E com a gente também está o companheiro Fábio Feitosa. Eu vou começar pedindo para que ele faça a saudação, o comentário, em nome da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que é uma das organizações que fazem parte da construção desse produto. Antes disso, eu gostaria só de dizer o nosso combinado linguístico, tá? O nosso combinado linguístico é que todos nós possamos falar nas nossas línguas maternas. Quem habla espanhol, habla em espanhol. Quem fala em português, fala em português, mas pausadamente, para que todos nós possamos nos compreender o máximo possível. Tá bom? Dito isso, eu quero apenas registrar que esse evento e esse catálogo, tá certo? É uma produção que teve realização da Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero, do Ponto de Cultura Outros Olhares, teve a produção da nossa rede cearense, Cultura Viva de Gênero e Sexualidades, Cultura Viva de Gênero e Sexualidades, que também publicou recentemente um catálogo, que já já eu mostro para vocês, tá? E do Coletivo Imaginário Comum. Teve o apoio da Rede Cearense Cultura Viva, da Rede Latino-Americana de Gênero e Cultura
e teve o apoio também da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc. Mas, sobretudo, como eu costumo dizer, viu, Janete? Todo esse pessoal está aqui apoiando e produzindo, mas tudo isso só é possível ser feito por conta da riqueza produzida pela classe trabalhadora. Em última instância, é a classe trabalhadora do Brasil que está aqui. Tá bom? Então, muito boa noite a todos e todas. Se sintam em casa aqui nesse Meet da Fábrica de Imagens. E eu passo a palavra ao Caio, depois eu volto para falar um pouquinho da publicação e bater um papo com vocês. Contigo, Caio. Marcos, obrigado. Queria saudar todas e todos e todes. É uma bonita teia, latino-americana. Muito bom encontrar todos e todas e todos aqui. E ainda mais inspirado, ou mais do que inspirado, provocado, por essa última afirmação que o Marcos fez sobre a riqueza do povo trabalhador, produzindo riqueza material que possibilita, inclusive, a gente difundir cultura também. E essa riqueza precisa voltar para encontrar com outra riqueza, que é a nossa riqueza cultural, a nossa diversidade cultural, que precisa ser plenamente difundida, sobretudo a riqueza cultural daqueles que historicamente estão excluídas do acesso, excluídas da visibilidade cultural, da visibilidade política. Então, a nossa riqueza material efetivamente precisa ser democratizada e precisa chegar aos grupos, aos coletivos, às organizações do nosso povo, da classe trabalhadora, para que difunda suas práticas culturais, essa outra riqueza cultural que é muito importante para a nossa formação, para a consolidação das nossas lutas, das sociedades que nós queremos iguais, justas, igualitárias. Eu me chamo Caio, como já disse o Marcos, sou um jovem servidor público da carreira da cultura, que é uma carreira muito nova, e não tem como não chegar hoje à carreira, ao serviço público cultural, sem que a gente olhe para a importância dos pontos de cultura, não só como política pública, mas como potência cultural, muito, muito importante, como esse mecanismo que possibilitou que diversas faces e diversas expressões da nossa cultura que sempre ou historicamente estiveram mais distantes do acesso aos recursos, mas também da difusão. Então, os pontos de cultura viva, é uma política fundamental, reinventa as nossas políticas culturais no Brasil, ganha a América Latina, então é uma alegria. Digo isso para saudar todo o esforço, todo o trabalho da fábrica, dos pontos de cultura no Ceará, da sua rede, do nosso fórum, da comissão, e tomar como aprendizado essa produção que hoje vai ser apresentada. Nós ainda temos muitos desafios, muitas dívidas para consolidar e ampliar essa política que é muito importante. Então, essa é inclusive minha primeira atividade aqui, como estou assumindo a coordenação de Arte e Cidadania da Secretaria essa semana, e fico muito feliz que a primeira atividade seja aqui com os pontos, na apresentação desse trabalho que a fábrica tem aqui para colocar no mundo hoje, para apresentar para todos e todas nós. Então, agradeço, Marcos, e deixo minha saudação, o reconhecimento da Secretaria da Cultura do Estado, por todo o esforço, todo o trabalho e a importância, esse encontro aqui de como é importante democratizar a nossa riqueza material para que ela encontre com a nossa riqueza cultural. Obrigado. Perfeito, Caio. Então, é um prazer recíproco que a primeira atividade que você esteja participando seja uma atividade do Cultura Viva. Foram muitas atividades do Cultura Viva nesse período de pandemia, que ainda não terminou, mas a pandemia pior, ela ainda não acabou, que é a pandemia do neoliberalismo. Essa pandemia ainda não acabou, ainda lutamos contra ela. Eu ficava muito assim, quando as pessoas diziam:
a pandemia vai nos ensinar muitas coisas. Depois da pandemia seremos um mundo diferente. E eu, como cético, né, eu, como uma pessoa um pouquinho azeda, às vezes, dizia, bem, não é bem assim, não é bem assim. E realmente se revelou não ser. Né? Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, as desigualdades se agudizaram e nós vivemos o mundo, o pior do mundo, os mundos ainda espreitados pelo fundamentalismo, espreitados pela lógica individualista, meritocrática, que são os filhos diletos, queridos do capitalismo. Então, eu acho que o trabalho da gente, isso prova que o trabalho da gente tem que ser permanente, né? Tem que ser permanente, tem que ser todo dia, tem que ser toda hora, né? Nesse trabalho de conquistar corações e mentes para um outro mundo, né? Para construir um outro mundo. Eu queria dizer, dar minhas saudações para quem chegou depois da gente começar a sala. Aqui chegou a companheira Ivete, lá do Inti Patrice, lá da Bolívia. Um grande abraço, Ivete. Chegou a Jéssica Cariri, né? Lá do Cariri cearense também, do Aldeias Ponto de Cultura. Tá? E chegou também, me parece, que deve ser a Aurora Beatriz. Confere, Aurora? Ceci ali. Ceci. É a Ceci ali. Muito buenas noites, Ceci. Né? E convocados por Lúdica, também da Argentina. Um grande abraço. Tá bom? A quem chegou agora há pouco. Vamos contar, então, essa história. Né? Ano passado, essa pandemia faz com que a gente tenha problemas em mensurar o tempo. Né? Essa é uma questão muito, muito séria. Mas, assim, no início da pandemia, ou no meio da pandemia, quando surge a Lei Aldir Blanc, a gente começa a produzir a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei proposta no âmbito do Legislativo Federal brasileiro, né, que investiu aproximadamente, creio que se fala assim em espanhol, 3 milhões de reais, não? Para nós, 3 bilhões de reais, né? Na cultura do país. Né? Então, com esses recursos, muita coisa foi produzida, né? E dentre elas, só aqui no Ceará, das redes que a gente participa, uma série de catálogos, livros, peças de teatro, de artes cênicas. Então, foi uma profusão e uma produção muito grande no Ceará e em todos os estados brasileiros. Do ponto de vista da nossa rede cearense Cultura Viva, né, e especialmente de duas redes que a gente fez parte, foi um trabalho muito interessante. A gente fez parte de uma rede de infâncias e Cultura Viva. A gente construiu também, junto com vários colegas, uma rede de gênero, sexualidades e cultura viva, né? E essas duas redes não apenas produziram uma pesquisa sobre esses temas, como também produziram catálogos semelhantes a esse. O da Cultura e Infância daqui. 2 bonequinhos brincando numa gangorra. Não sei como se chama em espanhol. Gangorra. Sube e baja. Como se chama? Como se chama? Sube e baja. Suba e baja. Suba e baja, perfeito. Então, nossa rede cearense de gênero e sexualidades, ela também construiu um catálogo, só que eu não estou encontrando agora. Deixa eu ver. Aqui, né? Esse é o catálogo da Rede Cearense Cultura Viva de Gênero e Sexualidades. E já lançamos esses 2 anteriormente, e esse é o momento da gente lançar o Cultura Viva Comunitária em Pontos, que é composto de 20
e 3 experiências latino-americanas de cultura viva comunitária, de 10 países diferentes. Então, vamos ver se eu não esqueço ninguém, né? Tem do México, da Argentina, do Brasil, do Chile, da Bolívia, da Colômbia, do Uruguai, do Peru, da Costa Rica e do Equador. Eu lembrei de todos. São 10 países aqui, de alguma forma, representados em 23 experiências, e mais uma inicial, que, na verdade, não é uma experiência, mas é são ilustrações. Vocês podem ver? São ilustrações de uma ilustradora que já enviou trabalhos para o nosso curto gênero, chamada Bela Pinheiro. Né? Aqui as ilustrações da Bela Pinheiro. São espécies de mulheres árvores, mulheres arbóleas. Né? Então, muito bonito. Então, são 23 experiências de 10 países, e entre essas experiências, nós produzimos alguns textos para a gente refletir um pouquinho sobre essas experiências. Porque a provocação foi: o que é que o seu ponto de cultura, o que é que a sua experiência de cultura viva comunitária, em que medida ou como trabalha as questões da desmercantilização, da despatriarcalização, da descolonização e do bem viver. Né? Então, essa foi a provocação. E aí, para ajudar e para contribuir também nos processos de reflexão, a gente fez textos sobre desmercantilização, são extratos, são pequenos textos sobre desmercantilização, sobre descolonização e descolonização, sobre despatriarcalização, com a ilustração linda da Luciana Nabuco, uma ilustradora acriana, lá do Acre, radicada no Rio de Janeiro, um pai e uma filha tocando flauta, né? Muito, muito linda essa ilustração. E um texto que eu acredito que seja bem interessante: não há como fazer uma coisa só. Aqui nesse texto a gente faz a seguinte reflexão: não dá para eu ser somente despatriarcal, continuando a ser neoliberal. Não é possível eu descolonizar sem eu despatriarcalizar, como já diria as nossas companheiras bolivianas, né? Lá do movimento feminista comunitário, Adriana Guzmán, Julieta Paredes, né? E tantas outras. E temos um texto sobre Buen Vivir. Tá? Então, essa é a composição do nosso catálogo. É um catálogo que se propõe a ser uma experiência estética e teórica também, e conceitual também, e experiencial. Então, aqui nós temos experiência, nós temos conceito e nós temos uma estética. Creio que elementos fundamentais para a gente avançar no amadurecimento do cultura viva comunitária em nossos países. Dito isso, vamos começar o nosso bate-papo. E aqui a gente fez uma listinha aleatória, só para a gente não perder, uma lista aleatória, só para a gente não perder o nosso caminho, né? E eu queria começar convidando para conversar conosco o companheiro Joel, lá do México, da Biblioteca Casa del Colibrí. Joel, seus comentários.
Hola, pues muy buenas tardes, buenas noches, acá en México, buenas tardes. Pues enormemente agradecido porque el año pasado tomé el curso ahí en la fábrica de imágenes y realmente nos emociona que desde otro país nos reconozcan como una pequeña organización que trabaja en comunidad y pues nada, que nosotros estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos porque estamos a nada de la frontera con Estados Unidos y la mirada para nuestras organizaciones no es hacia el sur, sino casi siempre es hacia el norte y por desgracia eso nos deja en un desierto, ¿no? En un desierto de horizontes. Nosotros como pequeña organización hemos volteado hace muchos años hacia la educación popular y la educación popular fue como una brújula y eso nos ha ayudado a ir caminando y tomamos la lectura hacia las infancias como esa herramienta para ir construyendo como una sociedad más diversa, más participativa, acá en Monterrey, México, y encontramos la cultura viva como otro asidero, como algo más de lo que nos podemos agarrar para ir aprendiendo. Eso creo que es lo más importante para nosotros, aprender en colectiva con organizaciones en el sur, en América Latina, que nos han refrescado un montón lo que en el norte de México casi no se conoce y acá queremos como seguir impulsando la cultura viva y asumir que se nos reconozca como un punto de cultura para nosotros es valiosísimo. Creo que no dimensionan lo que para nosotros significa. Muchas gracias, Joel. Hablas una verdad. Estamos hoy haciendo el planeamiento para desarrollarmos nuestro 10º Curta o Género. Curta o Género é um evento que vai na sua 10ª edição, não? E que trabalha com questões tanto de produção de conhecimento, mesas, talleres, apresentações de ponencias de trabalhos, mas também cine, teatro, música, todo junto com as ilustrações. Então, é um evento que este ano deverá ter uns 20 dias, não? Um evento muito largo. A propósito disso que hablabas, Joel, né? Estás tão cerca de Estados Unidos e da lógica de eles e às vezes distante de los outros. Isso passa do mesmo, não é porque estão fronteira com Estados Unidos. Há brasileiros que se sentem mais estadunidenses do que argentinos ou equatorianos. Então, isso se passa muito, não é porque estão com fronteira, não? Estamos pensando em uma mesa para o curto gênero que é mais ou menos assim: há mais coisas que nos unem do que nos separam, não? Entre nós outros latino-americanos, sim? Para pensar as questões de identidade, para pensar as questões de articulação continental, para pensar as possibilidades de... Eu estava falando em portunhol. Para juntar as perspectivas antirracistas com as perspectivas antimachistas, com as perspectivas descoloniais e despatriarcais. Então, é muito significativo o que você disse, e o que eu posso comentar é que estamos juntos, né? É importante a gente fortalecer nossos laços latino-americanos, não por uma utopia, mas eu direi por uma necessidade tática e estratégica de sobrevivência nesse mundo neoliberal que a gente vive. Um forte abraço, Joel. Queria chamar agora a companheira Cláudia Herrera, Liliana Cláudia Herrera de Mendoza.
Bien. Mutuani, gracias, Marcos. El Gui Sumukche, Genetite, Liliana Claudia Herrera Salinas, Saxacarigue, Huarpe, Guaitamari, aquí en Uspallata, Mahuelturata, Huentota, Mendoza, Argentina. Buenas tardes a todas, a todos los compañeros, compañeras y compañeros que están presentes en este momento. Dar las gracias y mucho más por permitirnos desde este gran movimiento, ¿no?, que es la cultura viva comunitaria, y por todo el trabajo que se ha llevado adelante para la elaboración de estos catálogos, a todo el equipo, desde quienes han colaborado con su arte del dibujo, el diseño, las ideas, etcétera, etcétera. Bueno, estas experiencias que están ahí expuestas, ¿no?, estas 23 experiencias, la verdad que también nos permiten visibilizar. Gente, voltamos parcialmente. Por que parcialmente? Porque não foi um problema só no sistema, mas foi um problema no computador da pessoa que está fazendo a transmissão, tá bom? Da Beatriz. Por isso que ela nem está mais aqui. O que eu estou fazendo? O que eu sugeri para o pessoal da fábrica? Colocar uma mensagem lá no YouTube, né, informando desse problema. A gente vai continuar aqui a apresentação do livro, todo mundo vai falar sobre o livro, tá bom? Vamos fazer os nossos comentários, e a pessoa da técnica vai pegar esse material, vai editar e vai publicar depois no nosso YouTube para quem quiser assistir. É o meio da gente contornar esse problema. Tudo bem? Tudo bem. Marcos, mas está sendo gravado ou vai ser gravado? Eu tô gravando aqui. Desliga um pouquinho, Alexandre. É porque eu tô gravando aqui no como é que chama? Num programa que eu tenho aqui, tá? Quem quiser gravar e das suas casas também, gravem. E depois a gente junta e dá certo, tá bom? Cláudia, queria lhe pedir um enorme favor para você talvez fazer o seu comentário de novo para a gente não perder. Não precisa ser muito longo, mas somente para a gente não perder a sua fala. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Aquí desde la comunidad Huarpe Guaitamari les saludamos, el Gui Sumukche, y les decimos buenas tardes, buenas noches. Saxacarigue Guaitamari in Mahuelturata, Uspallata, Huentota, Mendoza, Argentina. Saludarles y también poder resaltar y el agradecer a las organizaciones que han promovido este catálogo de cultura viva comunitaria en puntos donde desde acá de Argentina participamos 8 organizaciones. Entre estas 8 organizaciones estamos esta comunidad indígena que es parte del movimiento de cultura viva comunitaria y que venimos participando y poniendo desde nuestro propio pensamiento como culturas originarias, aportando a la cultura viva que expresa no solamente la historia de los territorios, sino las realidades, las resistencias y luchas de los pueblos, y como un instrumento de verdadera transformación, ¿no?, para una crianza de sistemas más justos
e igualitario de los derechos colectivos. Así que este catálogo que está realizado justamente desde el arte, desde el instrumento del arte en toda su extensión, para nosotros esta es una acción concreta también, ¿no? Como acción concreta para decolonizar, despatriarcalizarnos también, y sobre todo retomar este tejido o fortalecer los tejidos en los territorios, ¿no? Donde nos entrelazamos para una mejor sociedad, así que, y sobre todo para el buen vivir de los pueblos. Nuevamente darles las gracias desde este territorio y bueno, saber que desde nuestras propias cosmovisiones en lo colectivo hoy nos juntamos más que nunca y nos fortalecemos y nos entrelazamos ante un mundo que cada vez más está siendo devastados por las derechas en todos los países, y entendemos, nuestros pueblos originarios y desde las organizaciones en las que estamos, entendemos que la verdadera transformación para que ya no haya tanta injusticia es justamente este gran movimiento latinoamericano como propuesta concreta. Así que bueno, también compartirles que aquí en la Argentina estamos llevando adelante, hemos iniciado un proceso de un sueño colectivo que es la creación del Instituto Argentino de Cultura Viva Comunitaria. Así que nuevamente muchas gracias, Mutuani, muchas gracias y mucho más por este catálogo, y dejando toda la intención que este catálogo sea una luz que llegue a todas las direcciones de Latinoamérica y de todo el mundo como una propuesta concreta de los pueblos de la cultura viva comunitaria para una verdadera transformação deste mundo. Graças. Perfeito, Lilian, muito contundente sempre as suas falas. E eu queria chamar agora a nossa querida companheira, que também já esteve conosco no curso Cultura Viva Comunitária em Pontos, que foi feito ano passado, nossa companheira lá da Costa Rica, né, feminista, despatriarcal, nossa companheira Nath. Nath. Hola, saludos gente linda, desde el trópico central de nuestra Avia Yala, acá en Costa Rica. Muy agradecida de ser parte de este espacio y de ver a gente linda con la que he podido compartir y conocer desde este gran movimiento latinoamericano. El día de hoy vengo como parte de la WANARED, que es la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria de Costa Rica, una red que viene trabajando desde hace más de 13 años en el país, en diferentes procesos, ¿verdad? Y experiencias de gestión, producción y animación sociocultural, educación popular, y en diferentes áreas específicas que tienen una relación directa con pues lo que se viene trabajando precisamente desde este catálogo, ¿verdad? Pues nuestro posicionamiento ético-político es anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Nuestras grandes áreas, ¿verdad?, de intervención son los feminismos y los cuerpos diversos, las masculinidades, el arte y la espiritualidad como herramientas políticas, el ecologismo y el buen vivir, la incidencia política y la comunicación, ¿verdad? Entonces, desde estos espacios hemos tratado de generar alianzas
que nos permitan trabajar no solo en el centro de nuestro país, sino también articular con colectivos de zonas rurales, con territorios indígenas, con colectivos de la comunidad de LGTBIQ+, también trabajamos con comunidades de la zona caribeña, ¿verdad? Donde están todas las personas racializadas y afrodescendientes, como todos los colectivos pues en el mundo, creo, y sobre todo en Latinoamérica, nos hemos visto enfrentados a muchísimos procesos de cambio con lo que fue la pandemia. Y también una revisión, ¿verdad? Desarrollar otras estrategias también para seguir acompañando y acuerpando sobre todo los procesos de los colectivos que forman parte de esta red, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país se siguen dando una serie de recuperaciones de territorios por parte de los pueblos indígenas, entonces acompañamos, ¿verdad? Con información, comunicación, si se necesita alguna donación, también hemos apoyado, ¿verdad? También cuando con todo el tema, ahorita en Costa Rica estamos en una coyuntura muy particular, ¿verdad? Donde hay un cambio radical en el gobierno, donde hay un presidente, ¿verdad? Que también tiene todo, actualmente el presidente electo tiene un historial de acoso, ¿verdad? Sexual, no es no grato en el Banco Mundial, por ejemplo, y verdad, entonces como también como colectivo y como Guanarred ahora sentimos que también viene otro momento, ¿verdad? De accionar precisamente desde la antipatriarcalidad y desde el anticapitalismo, porque sabemos que también hay mucho de eso que viene, ¿verdad? Con todos estos gobiernos que están llegando a Latinoamérica también, con políticas restrictivas, neoliberales, ¿verdad? Y que vienen en contra de toda esta lucha que se viene dando como movimiento latinoamericano también de cultura viva comunitaria. Desde la Guanarred, ¿verdad? Creemos realmente que hay mucho que se puede hacer desde la espiritualidad, ¿verdad? Desde la sanación, reconociéndonos con nuestras raíces, pero también desde la acción. Y de una acción, por ejemplo, que tiene que ver con la economía solidaria, que tiene que ver con los trueques, que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver con la reactivación de los encadenamientos productivos de las personas productoras, de consumir local, pero que tiene que ver además, digamos, con el reconocimiento de los derechos de las poblaciones, con la lucha contra la violencia. Y bueno, creo que estamos precisamente en este catálogo y estamos en un trabajo, ¿verdad? Como movimiento, sabemos que hay dificultades también en los países, sabemos que también hay mucho que sanar y mucho que aprender y mucho que deconstruir todavía, pero estamos en este proceso de aprendizaje y creemos que para Costa Rica ahora necesitamos mucho fortalecer estas redes, estos enlaces, no solo como país, sino con Latinoamérica también para conocer de otras experiencias y poder así desarrollar un mejor trabajo, ¿verdad? Estamos muy contentos y contentas desde Guanarred de haber podido colaborar. Me recuerdo hace unos meses, o yo no sé si ya hace como un año que estuve con Marcos y tuvimos una gran conversación sobre estos temas, ¿verdad? Conceptualizando cómo nos entendemos desde ahí, y creo que es como una belleza poder vernos hoy y ver ya este material materializado, o sea, ya lo tenemos ahí en físico. Entonces, qué hermoso también poder ser parte y agradecer a todos los países, agradecer a cada una de las personas que siembran esta semillita de la cultura viva comunitaria para creer y crear otros mundos posibles. Gracias. Muito obrigado, Nath, muito obrigado de novo, né? Não é a primeira vez que você colabora com os trabalhos da gente, com o trabalho da fábrica, né? Nath, eu acho que devido ao nosso atraso, a gente perdeu um pouquinho de tempo, ela vai precisar sair, né, Nath? Então, quando você precisar, você deixa com você o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? O esforço que você fez para poder estar aqui conosco, né? Te levo no coração, tá bom? Um grande beijo. Gracias. Abraços. Vamos seguir aqui a ordem. Eu queria chamar agora a nossa companheira do Equador, lá de Telembi, a Janete. Buenas noches o buenas noches y buenas tardes acá. En el Ecuador es todavía la tarde y no ha caído la noche todavía.
estoy aquí teniendo la honra de representar de alguna manera las voces de los pueblos indígenas chachi y afroecuatorianos del norte de Esmeraldas, y agradecidísimos todos y todas con la oportunidad de aparecer en un catálogo que coloca en el ojo del mundo a una comunidad afrodescendiente del norte de Ecuador, en la selva occidental. Para contextualizar un poco, la selva occidental del Ecuador es una sola en realidad, con el Chocó biogeográfico que comienza en el Darién y termina en Esmeraldas, aquí en mi país. Y pues es una zona riquísima en donde las relaciones interculturales entre poblados indígenas y poblados afrodescendientes configuran una historia muy particular, de una riqueza simbólica fascinante y profunda, pero infelizmente completamente ignorada por el Estado a lo largo de la historia, ignorada en cuanto a su riqueza humana, pero sí muy vista, muy visibilizada para ser explotada. La selva occidental de mi país es una de las selvas más explotadas a nivel de la extracción maderera, de haber sido utilizado por grupos que mercan, que hacen narcotráfico en esa zona y que producen fuertes estragos de tremenda violencia. Y es una zona que ha sido construida como remota, entre comillas, artificialmente remota, porque no es así, no es un lugar que esté abandonado, porque pese a esa constitución, a esa artificialidad con que el neoliberalismo lo ve como remota, en cambio es el lugar en donde están las raíces, las semillas de todo lo que significa la música afroecuatoriana, la música de marimba de la gente negra del norte de Esmeraldas, del punto de cultura de Telembí, y la marimba de la gente chachi, porque en esta zona esa música, esas expresiones simbólicas dialogan con pasión, enseñándole al mundo una lección de legitimidad y diplomacia, de desarrollo del sentido plural, de lo que significa una plurinacionalidad, no solamente hablada, no solamente declarada en una constitución, porque la plurinacionalidad existía acá desde mucho antes que ese concepto existiera. Y esto tiene ya más de 500 años de existencia acá. Y únicamente para ver lo contemporáneo que es esta tradición, les comento que actualmente en la zona del Cayapas, en donde se encuentra la preciosa comunidad de Telembí, que es ahora el punto de cultura viva acá, en esta misma zona del Cayapas, desde inicios del siglo XX, la Confederación Chachi acogió a personas Awa y Épera en territorio ecuatoriano, personas Awa y Épera desplazadas por el conflicto interno colombiano, y que gracias a ese sentido de plurinacionalidad ahora tienen territorio ancestral en la nación, entre comillas, ecuatoriana, porque en realidad esto no tiene fronteras. Así que el mensaje de abrazo grande, porque quiero dimensionar lo que esto significa. Que Telembí esté en ese catálogo, quiero decirles, es la primera vez, sí, es la primera vez en que esto acontece, es la primera vez que esta parte del Ecuador es visibilizada mundialmente. Por tanto, la voz de gratitud que traemos aquí para la máquina de imágenes, para el trabajo de Marco, para el trabajo de todos los compañeros de Cultura Viva Comunitaria a nivel de tejido latinoamericano y de tejido mundial, es una gratitud gigantesca, porque ustedes con ese granito de arena, al colocar ahí a Telembí, están construyendo un prestigio y están construyendo una solidaridad internacional que para la lucha contra la violencia es absolutamente necesaria. Así que no es cualquier cosa en realidad lo que ha sucedido acá. Así que muchísimas gracias por ese trabajo denodado. A nivel de cultura viva comunitaria, ya como Ecuador, ya como país,
comentarles que acá los colegas del núcleo dinamizador han hecho un fuerte trabajo por construcción de base jurídica y que en este año, hace pocos meses, se presentó ante la Asamblea Nacional del Ecuador la posibilidad de la plataforma Cultura Viva Comunitaria como desarrollo de la legislación general ecuatoriana, permitiendo así que las diversas localidades puedan también impulsar sus ordenanzas parroquiales, ordenanzas cantonales de cultura viva comunitaria para luchar por el acceso justo a nuestro presupuesto, al dinero que de todas maneras se va creando. El sistema capitalista y neoliberal extrae, ¿no es cierto?, que merma y que sangra de las personas. Pues aquí está esa posibilidad, intentando hacer un contrapeso y un contrapeso que valga la pena. Así que pues estamos todos unidos en esta lucha global. Una vez más, muchísimas gracias y un abrazo gigantesco, un abrazo corazonado, un abrazo de fuego al sonido de la marimba chachi negra de mi país. Gracias. Sí, muchas gracias, Janete. Janete, não tenho o que dizer depois do que hablaste. Não tenho muito o que dizer depois do que você falou. Muito... Na verdade, eu acho que acontece com a gente, acontece com muitos de vocês, com todos vocês. Às vezes, a gente não dimensiona corretamente as coisas que a gente faz, né? Quando eu poderia dimensionar que acolher a experiência de Telembi nesse catálogo, né, repercutiria para vocês dessa maneira. Então, a gente fica, como se diz aqui no Brasil, besta. A gente fica sem palavras, né? A gente que agradece a você pela confiança, né? Você que também faz esforços muito significativos também para discutir essas coisas que têm a nossa preocupação. Então, a nossa gratidão a vocês, tá bom? Nunca esqueço de você falando sobre a afinação das marimbas, junto com o Rio, né? Junto com o Rio. Ivete está conosco. Ivete Intipati, da Bolívia. Ela estava nesse instante. Ivete? Vou chamar outra pessoa. Ela está falando, mas não está saindo áudio. ¿Ahora? Ahorita sí, sí, perfecto. Bueno, repito, ¿no? Buenas noches para todos, todas que están ahora presentes. Bueno, pues aquí tengo unas hojitas de coca. Estamos en la presentación de un catálogo muy importante porque muestra esa gran diversidad que tenemos en nuestro Abya-Yala, ¿no? Una diversidad de trabajos, de experiencias, de sueños, de transformaciones, de cambios, y pues vamos a pedir permiso, vamos a agradecer a nuestros achachilas, a nuestras huacas, a nuestra Mama Paxi, a nuestra Pachamama, y vamos a chayar para que sea en buena hora este trabajo que ha impulsado Marco junto a fabricantes de imágenes, ¿no? Entonces, para que sea en buena hora y este catálogo llegue y cruce no solo las fronteras que nos han construido los de afuera, los que siempre nos han querido tener encerrados, y este catálogo rompe esas fronteras, ¿no? Muestra esa diversidad, ese trabajo. Entonces, jayaya, hermanos, hermanas, para que este catálogo llegue lejos y sea el inicio de algo mucho más grande. De esa manera quiero empezar yo un poquito a narrar lo que somos, lo que hacemos. Nosotros, Intipaxi, quiere decir sol y luna. Inti es en quechua y aymara, significa sol. Paxi es en aymara, que significa luna. El nombre de nuestra organización habla de esa presencia dual de lo masculino y lo femenino,
pero principalmente para hacer un trabajo complementario. Juntos construyen la vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención del trabajo nuestro como organización. Nosotros somos parte de una articulación que aquí en Bolivia se llama el Tejido de Cultura Viva Comunitaria, rescatando esa idea de tejido, de entrecruzar, entrelazar, porque entendemos que los procesos articulados nos dan muchísima más fuerza y nos permiten caminar y nos permiten encontrarnos, nos permiten hacer cruces, tejer en caminos, nos separaremos algún cacho, pero volveremos a reunirnos. Entonces, el tejido representa eso, ¿no? Esa diversidad que tenemos aquí en Bolivia, un tejido que ha vivido estos 3 últimos periodos, desde el 2019, situaciones realmente muy difíciles para nosotros. El 2019 con el golpe de Estado a la cabeza de la señora Áñez, un 2020 muy duro por la presencia de la pandemia, no solo en nuestro país, sino en otros países, pero la vivimos más fuerte por la presencia de ese tinte fascista que tenía este gobierno. Y un 2021 que intentamos reconstruir y reabrir nuevamente nuestras perspectivas, nuestros trabajos, ¿no? 3 años bien complejos que ha permitido que el tejido se sienta más fortalecido, porque logramos generar una estrategia de articulación y de cuidado mutuo para nosotros como organizaciones, pero también para la población con la que trabajamos, niños, mujeres, ¿no? Un tejido que ha rescatado, revalorado las economías de reciprocidad, para poder seguir subsistiendo y acciones colaborativas entre nosotros, porque la situación no es nada sencilla para nadie, pero sentimos que colaborándonos, cobijándonos, acuerpándonos, podemos seguir existiendo y poder seguir viviendo, ¿no? En este contexto, porque nuestros objetivos, nuestros caminos serán diferentes, nuestras herramientas serán diferentes, pero nuestro objetivo al final es llegar a vivir este horizonte del vivir bien, ¿no? Entonces, ese trabajo lo estamos apuntando en ese sentido. Y el Intipaxi es parte de esta red. El Intipaxi tiene esta articulación también en este intento de relacionarnos incluso con el Estado a partir de la coparticipación, la cogestión. Intipaxi trabaja ya 18 años aquí en la Ciudad del Alto, en el Distrito 8. Para los que no lo conocen, la Ciudad del Alto está, a ver, La Paz es como un hueco y en la cabecera de arriba está la Ciudad del Alto. Es una de las ciudades más jóvenes, dividida en distritos para funcionar orgánicamente. Y el Distrito 8 es uno de los distritos más pujantes, luchadores, y ha sido muy importante en 2 momentos históricos fundamentales en la construcción de nuestro país. El 2003, cuando también se propició una masacre en la guerra, o la mal llamada Guerra del Gas, y el 2019, en la que ahora se llama la masacre por la democracia, ¿no? Entonces, este distrito es muy combativo, gente muy pujante, que ha ofrendado, ¿no? 10 personas que han muerto el 2019, acribilladas por los militares. Una historia dura realmente para nosotros, pero importante porque fortalece nuestro trabajo en la pedagogía de la memoria. Sentimos que es algo que hay que seguir trabajando para que no nos dé amnesia colectiva. Venimos de una larga historia de dictaduras, no solo en Bolivia, en Latinoamérica, pero mucha de esa historia a veces queda borrada, queda oculta en un escritorio, en algún libro, y la idea del trabajo que hacemos ahora, muchos de los grupos del tejido, tiene que ver con la memoria histórica, como pedagogía, como herramienta, porque creemos que las personas tienen que entenderse como actores sociales que pueden transformar sus procesos de vida, y ellos mismos son los que van a ir construyendo un mañana mejor, un vivir bien, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, y por eso es que nosotros estamos trabajando con mucha fuerza en ese aspecto. Y bueno, pues el fruto de ese trabajo también, ojalá podamos ver cómo lo presentamos con Marco. Estamos trabajando en un documental que narra esta historia del 2019.
porque mucha de nuestra historia queda oculta, ¿no? Especialmente en Bolivia hemos avanzado muy poco en procesos de recuperación de la memoria de los procesos dictatoriales. No tenemos museos de la memoria, no tenemos espacios que nos hablen de esta cruel historia. Entonces, para nosotros era importante 2019 hacer esa historia, y tenemos un documental que durará 2 horas contando esa historia, porque creemos que es importante este trabajo. Entonces, eso es un poco lo que hacemos nosotros en procesos educativos con niños, con jóvenes, con personas mayores. Y a partir de eso incluso tenemos un proceso revolucionario en nuestra panadería Masas Rebeldes. Nombre quiere decir masas, se refiere no solo a la masa que leuda y que fermenta el pan, sino a la masa, al pueblo que siempre está alerta, despierto, pujante y dispuesto a hacer transformaciones, y rebeldes porque es nuestra característica, ¿no? No estamos conformes con todo lo que nos quieren imponer, siempre estamos planteando alternativas, siempre estamos planteando nuevas propuestas. Entonces, eso creo que está planteado también en el catálogo para el que nos conozcan, y como decían, este catálogo es importante porque nos permite visibilizar todo este trabajo, esta diversidad que somos, y nos muestra que no hay fronteras en nuestro trabajo, que podemos seguir articulándonos, las fronteras nos las han impuesto, y nosotros con este catálogo creo que estamos rompiendo esas fronteras y el trabajo para seguir caminando, seguir soñando. Muchas gracias, Marco, ha sido lindo compartir contigo y debatir también y conocer hoy día a muchos de ustedes y ustedes. Un abrazo comunitario, muchas gracias, y que siga para adelante este catálogo y todo lo que en él está presente. Muitas graças, Ivete. Eu estou ficando mal acostumado. Eu acho que de 6 em 6 meses a gente vai publicar alguma coisa, construir alguma coisa para juntar todo mundo e conversar. Porque com muita gente aqui, desde o ano passado, a gente tem trocado muita coisa, né? Não somente a questão do conhecimento, mas também a questão do afeto, né? Tão importante. E a Ivete toca numa coisa central para a gente, que eu acredito que seja também foco de muitos de vocês, que é a questão da memória. O Brasil também sofre desse mal de ausência de uma memória mais forte. Para vocês que talvez não conheçam bem essa transição política do Brasil, da ditadura para a democracia, o nosso processo de transição da ditadura para a democracia foi um dos piores da América Latina, na minha avaliação, né? Foi um processo de anistia geral e restrita. Anistiava as pessoas que eram mortas pelos militares e também anistiava os militares assassinos. Então, foi uma coisa absurda que aconteceu aqui no Brasil, como não aconteceu na Argentina, como não aconteceu no Chile, como não aconteceu em outros países, né? O nosso processo de anistia, de transição, foi muito ruim, e talvez por isso existem muitos jovens hoje no Brasil que anseiam viver uma ditadura, que anseiam ter militares no poder. Pode parecer uma loucura isso, mas é verdade, infelizmente. Então, trabalhar a memória, e desde um ponto de vista revolucionário, como a Ivete falou, é fundamental. E eu não me canso de dizer, só tem sentido para mim continuar militando numa perspectiva do Cultura Viva se nós não nos contentarmos em ser menos do que revolucionários. Se for para ser menos do que isso, vou fazer outra coisa da minha vida. Queria chamar agora a companheira Miriam, de Cachimalos, para falar um pouquinho para a gente, para compartilhar um pouquinho com a gente suas impressões, seus pensamentos. Miriam, da Colômbia. Hola, hola. ¿A quién no le gusta jugar? Si el juego es libertad, nos decía el maestro Óscar Baos Jiménez, que fue el fundador de
la Corporación Cultural Canchimalos. Y resulta que el juego para nosotras y nosotros es una posibilidad de encuentro, es una posibilidad de conocer todos esos entornos y esos contextos socioculturales, todo aquello que nos han venido compartiendo nuestros compañeros que han antecedido en la palabra, pues seguramente está muy cargado de muchas prácticas de juego que nos permiten conocer qué pasa en esos territorios y en ese sentido también de conocimientos, de saberes populares que se transmiten también de generación en generación. Es la posibilidad de sublimación de lo que nos acontece. Es una estrategia para la formación, para la creación de sonoridades, de expresividades, de movimientos, de corporalidades. Es una vía que nos permite el intercambio intergeneracional. Y hay algo muy bonito que me parece que construye el juego y es el tiempo, ¿cierto? Es un tiempo distinto, un tiempo en el que como en este momento nos podemos encontrar de diferentes maneras. Pues bueno, nosotros estamos ubicados en Medellín, Colombia. Hacemos parte de la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria del Valle de Aburrá, donde estamos más de 100 organizaciones y colectivos culturales que a través de expresiones artísticas, de la comunicación, de la literatura, de la mediación cultural, de los actos festivos, de la memoria, del patrimonio, pues estamos tejiendo vida y tejiendo esperanzas en nuestros territorios. Nos alegra profundamente esta publicación que sale, ¿cierto? Este catálogo de puntos de cultura viva comunitaria, porque es también una posibilidad de encontrar esos pequeños fragmentos, ¿cierto? De aquello que somos tan diversos, tan ricos, también de cómo lograr, yo creo que tratar de condensar el gran número de procesos y organizaciones que somos en América Latina. Y sobre todo porque también es una expresión de la potencia que tienen nuestros procesos, de todo lo que hemos venido sembrando en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Nosotros pues aplaudimos también esta iniciativa porque, como lo decía un poco la compañera anterior, no solamente es una posibilidad de reconocer y de visibilizar, ¿cierto? Aquello que nuestras prácticas y nuestros procesos hacen, sino que siento que tiene un valor fundamental y es que también nos puede invitar, nos puede motivar a ver, a estar, a sentir el mundo de una manera diferente, ¿cierto? A sentirlo desde orillas en las que el bien común sea realmente una posibilidad. Así que mil gracias a Fábrica de Imágenes, a todas y a todos ustedes por ser parte también de esto, por este encuentro y por esta posibilidad de seguir mostrando y de seguir invitando a otras y otros a estar también en estas otras orillas que también son posibles para la construcción del bien común. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, compa. Y quería sacar una palabra también que hablaste, ¿no? Y hacer un pequeño comentario. La palabra encuentro, ¿no? Encuentro que diversos filósofos tienen trabajando esta palabra, encuentro. Y me lembro de un filósofo llamado Martin Buber, que habla del encuentro entre yo y tú, ¿no? Tiene un libro llamado Yo y tú. Como el encuentro también en un tiempo tan superficial, onde as relações são tão superficiais como o encontro é revolucionário também, não? Então, promover encontros como estes, como se hace em Esmeraldas, como se hace em Monterrey, como se hace no Cariri cearense, é fundamental, né? Muitas graças, compa. E passo a palavra agora para o nosso companheiro brasileiro, Alexandre Lucas. Não sei se vocês conhecem, mas é de uma terra muito rica culturalmente aqui no Ceará, cheia de histórias, cheia de resistência, a terra de um padre Cícero, né, que é uma figura ímpar do Cariri cearense, mas que tem muito mais coisa para mostrar, além de padre Cícero. Alexandre Lucas, companheiro do Crato, companheiro do Coletivo Camaradas. Fique à vontade, Alexandre. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de
saudar as irmãs e irmãos latino-americanos e aos camaradas internacionalistas. Gostaria de reconhecer o trabalho do Ponto de Cultura Outros Olhares e da Fábrica de Imagens, né, por proporcionar, né, essa exposição, né, do Cultura Viva, né, e mediar esse diálogo latino-americano. Isso tem uma importância imensa para a memória, mas uma importância imensa para o processo de resistência, né? E aí, tem uma coisa que o Cultura Viva, né, enquanto política pública ou enquanto movimento social, é revolucionário. Né? A gente costuma muito utilizar essa expressão que o Cultura Viva ele é revolucionário. Acredito fielmente nisso. Né? Eu acho que a gente precisa, como o Marcos coloca, eu acrescento mais um pouco, conquistar as mentes, os corações, mas precisamos também conquistar as economias. Né? É preciso entender que o Cultura Viva parte desse pressuposto, né? De se apropriar do que nos é negado, de se apropriar da economia para democratizar o que não é permitido para a classe trabalhadora. Né? E toda vida que eu escuto a palavra cultura viva comunitária, a palavra comunitária sempre me foge à cabeça, porque eu sempre consigo perceber o cultura viva como cultura viva comunista, ao invés de comunitária. Porque a nossa luta, a luta latino-americana, nos pontos de cultura, a perspectiva anticapitalista, a perspectiva de conceber a cultura na sua centralidade, na sua transversalidade, ela passa pela perspectiva da discussão da democratização da sociedade, e não só da cultura. Né? O que de imediato nos coloca a necessidade de democratização da economia, da apropriação da economia pela classe trabalhadora. Né? Porque é somente a partir dessa apropriação que podemos pensar na democratização e da universalização da cultura. Onde nós podemos pensar nessa cultura erudita como uma possibilidade dela se tornar popular. Né? Porque nós precisamos, nós, classe trabalhadora, nós precisamos se apropriar do conhecimento que nos é negado. Então, essa dimensão do Cultura Viva o coloca como uma perspectiva revolucionária, né? Como uma perspectiva que não é uma discussão local, que não é uma discussão do lugar, mas é uma discussão da vida. Né? Eu acredito sempre que quando nós pensamos em Cultura Viva, nós estamos apenas se utilizando da dimensão simbólica para a gente discutir algo que é maior, que é discutir a vida. Né? Acho que a gente se apropria da arte, da estética, como uma desculpa, como um pretexto. Porque a nossa intenção maior é discutir a vida, é discutir o bem viver, é discutir outro tipo de sociedade. Né? É discutir uma perspectiva da fartura, da socialização do sonho, né? Do esquartejamento da miséria. Quando a gente discute cultura viva, a gente consegue perceber o quanto temos traços diversos e plurais que unificam a nossa luta, o nosso sonho. Eu acho que essa dimensão ela é importante para a gente perceber o que representou o Cultura Viva, que tem apenas 18 anos, o que é que ele representou para a América Latina enquanto movimento.
enquanto perspectiva de política pública que pensa de baixo para cima, né? Essa dimensão de pensar numa inversão de quem sai na foto, na inversão de quem dita as regras, ela é uma dimensão que coloca abaixo a perspectiva elitista de cultura, que coloca abaixo a perspectiva de pensar uma cultura ou uma dimensão de uma política pública para poucos, né? Eu acho que esse momento em que vivenciamos na América Latina e no mundo de ascensão das forças mais conservadoras de caráter fascista, né? Eu acho que o momento é de resistir, mas é um momento também da gente repensar qual é o mundo que nós queremos construir. Se é o mundo da barbárie ou se é o mundo da fartura da esperança. E esse mundo da fartura da esperança, ele nunca será construído a partir somente das boas ideias, né? É preciso um processo amplo de resistência para que a gente tome o que nos foi roubado, para que a gente se aproprie do que é patrimônio da humanidade, para que a gente entenda que o Cultura Viva ele é um movimento de posição e que está alinhado diretamente à classe trabalhadora. Ele não se alinha de forma harmoniosa, ele se alinha de forma resistente à classe trabalhadora, né? Para construir uma outra perspectiva de sociedade, né? Onde a cultura ela possa ser diversa, possa ser plural, mas que ela seja universal. Então, eu acho que esse momento ele é bastante significativo, né, pela sua dimensão de resistência política, Marcos, pela sua dimensão de eternizar a memória e pela sua dimensão dele colocar o Cultura Viva como uma política revolucionária, ele assentar essa perspectiva que, para mim, ultrapassa o comunitário, que seria o Cultura Viva comunista. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer, né? Acho que a Fábrica de Imagens e outros olhares, eles cumpriram e cumprem uma tarefa extraordinária nesse processo de alinhar, nesse processo de tecer, nesse processo de mediar essa construção latino-americana. Agradecido, Márcio, agradecido as companheiras e os companheiros latino-americanos. Obrigado, Alexandre. Queria só fazer um comentário, Alexandre. Aí tu fecha um pouquinho, porque o meu teu dá uma interferência. Eu queria só fazer um comentário que, assim, uma coisa que a gente tem debatido muito, inclusive com o Alexandre, e que eu tenho trazido muito nas reuniões, nos encontros, dos círculos da palavra, da equipe de acompanhamento continental, da preparação para o Congresso do Peru, é na importância da gente não perder de vista os elementos que nasceram, ou pelo menos se tornaram mais presentes no movimento em 2013 na Bolívia. Esse movimento é um movimento, por definição, anticapitalista. Isso não é uma coisa menor. Nos afirmarmos enquanto anticapitalistas deve estar no começo, deve estar no fim e deve estar no meio do nosso discurso, porque se você fala em vida, qual a vida que esse sistema promove? Para quem esse sistema promove vida? Né?
E aqui eu não estou no debate entre capitalismo e o socialismo real que aconteceu no leste europeu. Não. Eu acho que eu e o Alexandre estamos pensando em coisas que ainda não existiram. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é essa a perspectiva. Em coisas que nós podemos inventar, porque existe uma coisa que a gente sabe é inventar. A gente inventa jogos, né, Miriam? Inventa formas de viver, inventa formas de criar. Então, o que a gente está falando, eu acho que é disso. Então, por exemplo, há muito que, por exemplo, o Alexandre, enquanto comunista, né, aprender com as perspectivas decoloniais. Há muito com quem é decolonial a aprender com as perspectivas anticapitalistas, por exemplo, dos companheiros socialistas. Com Paulo Freire, né, que eu sei que é uma referência para convocados por Lúdica, né, e que não era tampouco um marxista, digamos assim, né, mas que tinha uma perspectiva do popular. Então, esse é o momento da gente ir misturando e vendo que gosto tem esse caldo, que gosto tem essa comida, e provando, e temperando, e criando uma coisa nova. Né? Me parece que o catálogo serve também um pouco para isso. Tá bom? Gente, a gente está chegando no fim, mas como 3 companheiros faltaram de outros países, né? Eu gostaria de facultar para os demais companheiros que estão aqui, companheiras, em um minutinho, né? Se apresentarem, dizerem de onde são, tá certo? Um minutinho mesmo, 1 minutinho e meio, tá bom? Para que a gente possa ir para os encerramentos. Então, eu estou vendo aqui na tela o Felipe, a Cecília ali, né? A Andrea Coido, mas eu sei que parece que a Marjorie também está por aí ainda. Tem outras pessoas que eu não consigo ver. Então, se vocês quiserem, dar uma palavrinha, né, de 1 minutinho, só para as pessoas verem o rosto de vocês mais amplo, né, e a voz de vocês, a gente agradece. Eu não vou colocar ordem porque eu não estou vendo aqui quem está, né? Mas, rapidinho, pode começar por ti, Felipe, que eu estou vendo. Muitíssimo boa noite, um agradecimento incrível e muita gratidão a tudo que foi dito aqui. Eu sou Felipe Lima, da Associação Cultural Opereta, somos da cidade de Poá, na periferia da região metropolitana de São Paulo, próximo da capital. Temos um trabalho com o projeto Mãos à Obra, que é o nosso ponto de cultura, em uma região onde a cultura vem sendo desrespeitada, descredibilizada, num país em que nós somos artistas e somos profundamente atacados todo o tempo. Nós temos uma campanha desse nosso ponto de cultura que a gente convida aos companheiros dos outros países para que levem conosco também, que é o nosso loginho, Artistas Trabalhando, porque nós estamos trabalhando, isso é trabalho, isso gera renda, isso gera vida, isso gera continuidade, isso gera lembrança, gera memória, gera tudo o que foi dito aqui. Então, para a Associação Cultural Opereta, que hoje, nesse tempo de pandemia, para nós é muito difícil o dia de hoje, porque nós estaríamos preparando o nosso maior trabalho, que é o Passos da Paixão, que conta a história de Cristo, mas de uma visão artística e de uma visão daquele Cristo que lutou pelo pobre, que lutou pela prostituta, que lutou e que foi contra o governo, e que foi contra aquilo que estava errado, e que foi morto pelo governo. Então, nós estaríamos preparando isso, mas é o 3º ano que nós não fazemos por conta da pandemia. Estamos numa live em paralelo aqui, falando disso, inclusive, com as pessoas que fazem parte disso, com tantas pessoas que nós perdemos para essa política genocida que o Brasil vivencia nesses 3 anos. Agradeço muito, em nome da Associação Opereta, o Marco Sena, que é quem estava em contato com vocês, a nossa presidenta Priscila, Delcimar e toda a galera daqui, da nossa região, porque é importantíssimo estarmos e representarmos. Somos gratos por essa honra de representar aí junto com esses coletivos maravilhosos. Obrigado, Felipe. Quem eu estou vendo aqui também, Andrea Coido. 1 minutinho. Bueno, antes que nada quería decirles que lo que más me resuena en este momento es emotivo,
Es al primer lugar a donde va todo esto que estamos compartiendo, es realmente a la sensibilidad, a la gratificación amorosa que está devastada, así como, ¿no? En pequeñas capas nos han ido devastando diferentes instancias. La instancia de lo amoroso también y poder encontrarnos de esa manera. La primera reacción que tengo es emocional, más allá de todas las otras cosas, y uno, bueno, también puede sistematizar, conceptualizar, encontrar puntos en común, pero la primera sensación es emocional, es de un agradecimiento, no solamente al trabajo que hicieron, que me parece fabuloso, me parece que es un punto de inflexión haber llegado a esta instancia del catálogo para el movimiento. Me parece que de esas construcciones, así como hay congresos que fueron claves, este catálogo también me parece que más adelante lo vamos a comprender como un hito clave para el movimiento, para la construcción. Y quisiera retomar, nosotros y nosotras, acá tengo a mi compañero Osvaldo Vilar, que forma parte del equipo de los talleres de danza comunitaria, y del taller de danza comunitaria del Museo del Hambre. Yo lo que venía pensando mientras les iba escuchando es muchas de las palabras que dijeron, bueno, cuando abriste vos, Marcos, en relación a esta cadena, que si uno no despatriarcaliza, no desmercantiliza, y no, como esta visión macro de poder entender que la realidad no es fragmentada como se nos ha presentado, ¿no? Desde un modelo moderno, europeo, etcétera, etcétera, sino que la realidad no se da en forma fragmentada, sino que se da en poder hacer visibles todas estas conexiones, que eso de poder hacer visible todas estas conexiones también nos genera ese poder del que hablaste al principio, ya no solo como resistencia, sino como capacidad transformadora. Y me parece del catálogo que hay, que habiendo partido de las prácticas, o sea, que habiendo partido de las experiencias para después llegar a una sistematización, a un concepto que a su vez vuelve a retroalimentar esas prácticas, ¿no? Que acá se da como, me parece, en espiral y no en una línea recta, que también es como algo bastante de la modernidad y de la cultura más occidental, europea, pero con la que nosotros también estamos formados. Ya ese punto de partida de construir una epistemología latinoamericana desde la práctica, estamos también construyendo un paradigma diferente, y entonces es muy interesante que ese paradigma, que está en construcción, porque por algo se llama cultura viva, ¿no? Es el estar siendo. Lo vivo es lo que está haciendo, no es lo que era y es lo que será, pero es básicamente lo que está haciendo porque es lo que está vivo. Poder ofrecer estas alternativas de organización, cuya raíz está en las prácticas que llevamos adelante, me parece, y brindarla obviamente a todos los seres humanos, porque en definitiva los que ordenan fronteras no somos los pueblos, nunca somos los pueblos, sino que es esto, ¿no? Son los sectores de poder, vinculado al capital, vinculado al dinero, a la mercantilización, bueno, a todas estas palabras que estuvieron diciéndose, y me llamó la atención justamente que dos compañeras hablaron de acorpar.
que también me parece un detalle, volver a centrarnos en las prácticas, volver a centrarnos en las corporalidades, proponen lógicas de pensamiento y proponen mucho más, realmente cuando uno habla del buen vivir, hay algo de esto que resuena. Bueno, si construimos desde estos lugares, con estas prácticas, retroalimentándonos en los encuentros, en las conceptualizaciones, en las sistematizaciones, realmente, y además lo podemos compartir con otros que viven en otros lados y que probablemente desconozcan, fortalecer este paradigma latinoamericano y darlo a conocer me parece sumamente esperanzador. Eso. Muchísimas gracias a todas y todos por... Muchas por gracias, estar. Andrea, muchas gracias. Más ¿quién quieres hablar? Un minuto o dos por lo máximo, por favor. ¿Está bien? ¿Puedo hablar? ¿Quién puede hablar? Sí. Eric. Ok. Don Luz Ateus, de Abu Dhabi, de Destacos, Carrie. Saludos a ustedes, pura vida desde Costa Rica. Mi nombre es Eric Madrigal, de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses. En el catálogo quisimos colocar una reflexión de unos niños y niñas de un grupo de nuestra organización, de una de las comunidades más vulnerabilizadas de nuestra patria. Ellos dicen que todos y todas nosotros y nosotras somos como hogueras culturales. Somos como luces que encienden a Viayala y la llenan de luz, de colores, de sabores, de formas vibrantes, y que tratamos de vencer lo opaco en que nos han querido colocar el neoliberalismo, el colonialismo, el patriarcalismo. Entonces los niños y niñas dicen que ellos quieren convertirse en monstruos o demonios que no dejen dormir a esos poderosos que quieren hacerle tanto daño a nuestra tierra, a nuestra Viayala. Me encantó ese pensamiento de estos niños y niñas, y creo que nos hablan de lo que estamos todos y todas haciendo para no dejarnos vencer, para que a través del arte, de la cultura, de la expresividad comunitaria, podamos encender y dar luz a nuestra amada tierra. Muchas gracias y qué lindo estar con todos y todas ustedes. Gracias, Eric. Creio que... Vou aproveitar a deixa então, Marcos. Marjorie, do Rio de Janeiro. Sou Marjorie, sou aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Sou de um ponto de cultura intitulado Um Ponto de Cultura Rural, que vem desenvolvendo ações voltadas para preservar, né, a cultura, os saberes, os fazeres presentes nos territórios rurais. E para nós também foi uma grata oportunidade de poder estar colaborando com a produção, né, desse encontro, né, desses encontros, né, desse catálogo, dessa articulação, né, na nossa América Latina. Nós participamos de uma rede aqui no Brasil chamada Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais, uma articulação que veio incidindo politicamente, né, no Cultura Viva, para tentar ampliar cada vez mais, né, o direito à cultura para tantas, para essa diversidade brasileira que tem no nosso país. Então, durante anos, a gente passou desenvolvendo ações de incidência para que as políticas de cultura pudessem também pensar à luz dos povos que vivem nos territórios rurais. Né? No Brasil, a nossa realidade é um país rural, que tem a maior parte da população concentrada em poucas cidades, mas é um país rural, e essa ruralidade ela fica invisibilizada, né? Ou fica
só na mão daqueles que detêm, né, o poder, né, o agronegócio. Então, a população desses territórios quilombolas, indígenas, as agriculturas familiares acabam tendo as suas lutas, enfim, né, invisibilizadas, né, não vistas. Então, a gente tem tentado aí articular um diálogo latino-americano. Em 2019, nós promovemos aqui no Brasil uma primeira teia latino-americana, convidando organizações, né, de outros países que também atuavam em áreas rurais, e aí nasceu a rede latino-americana de cultura rural, que é composta por organizações da Argentina, do Chile, da Bolívia, aqui do Brasil tem um peso maior, porque foi uma ação puxada pela Rede Nacional de Pontos de Cultura Rurais. Então, agora, a organização lá comunitária Rivadavia na Argentina foi contemplada no edital do Ibercultura Viva, de apoio a redes, né, e a gente está construindo junto aqui conosco, do Ecomuseu Rural, com o Quilombo Morada da Paz, com a Rede Tucum, com o El Carruim do Chile, com o MTE da Argentina, um seminário virtual que vai acontecer dia 18 de junho. Então, aproveito também para convocar organizações que estiverem participando dessa articulação aqui, promovida, né, pela fábrica, né, pelo Marcos, pela equipe, para se somar também nessa nossa construção em torno da pauta da importância de se pensar políticas de cultura, né, para os diferentes territórios, né, e nesse caso a gente tem tentado trazer à luz a realidade dos territórios rurais. A gente também vai estar recebendo até dia 15 de maio artigos, né, sobre experiências e relatos, né, de organizações como as nossas atuam em territórios rurais na América Latina, porque o que a gente viu nessa oportunidade em 2019, nesse encontro que nós realizamos aqui no Brasil, foi que há muitas semelhanças nas nossas dificuldades, né? Há muita semelhança naquilo que a gente tem de abundância, né? E há, de certa forma, por todos os governos, né, uma invisibilidade em pensar políticas de cultura para os territórios rurais, né, dos diferentes países da América Latina. E aí a gente pretende acumular para o congresso que vai ter, né, no Peru, de cultura comunitária, para trazer essa dimensão dos territórios rurais também. É isso, gente, muito grata por toda essa costura, e que a gente possa, né, continuar resistindo, né, semeando, cuidando, né, porque hoje eu vejo que nós somos guardiãos, né, da cultura, né, que ela, para estar viva, né, ela precisa ter pessoas que estão ali, né, cuidando e mantendo, né, essa memória. É isso aí, gente. Obrigado, Marcia. É muito pouco. Muito obrigado. Cachito, pouquito, chiquito. A Cecília ficava só levantando o dedo e alguém entrava na frente dela. Ela levantava o dedo y alguien falaba na frente dela. Así estuve, pero es parte del juego. Justamente, somos convocados por Lúdica, soy Cecia Lee. Estoy encantada de encontrar mucha gente que conocí en estos últimos años aquí, y compartir un espacio en este catálogo para mí es maravilloso, porque es parte, justamente hay un montón de palabras para conocernos. Los que no nos conocen somos convocados por Lúdica y en el catálogo estamos, así que nos leen y saben quiénes somos. Nosotros en plena pandemia trabajamos mucho dentro de cultura y se nos ocurrió, justamente ustedes hablaban de la palabra encuentro, se nos ocurrió hacer unos ciclos que se llamaban encuentros, que convocamos a un montón de compañeros que están hoy acá, algunos, y nos juntamos también con Canchimalo, con otros compañeros de Bolivia y de otros, y fuimos participativos, hicimos un encuentro de arte y salud comunitaria, porque consideramos que la salud no es solamente la parte física, sino la emocional, la interna, y sufrimos mucho en época de pandemia esto. Estuvimos muy golpeados desde la cultura por el no poder encontrarnos, pero yo agradezco, no a la pandemia, porque no, pero sí agradezco haber tenido esta posibilidad de la virtualidad para que las fronteras de las que estamos hablando se derribaran. Yo sentí que en ese tiempo, y que lo sigo sintiendo hoy porque los siento y los veo a Eric, veo a un montón de compañeros que los siento hermanos, porque estuve y me acompañaron en todo ese trayecto tan duro que fue la pandemia.
Y entonces ya no existen las fronteras. Se derribaron fronteras, se fortaleció la red, y desde el trabajo que hicimos nosotros y muchos compañeros, porque estuvimos también con cultura, con los ciclos, con diferentes actividades, este catálogo es como que cierra, es un corolario, es algo que nos abraza, nos encuentra en el diálogo, es parte de la memoria que hablaba una compañera. Justamente Inti Paxi, nosotros dimos un seminario en donde yo conocí a la gente de Inti Paxi muy, pero muy sentido, y yo siempre digo que ellos me enseñaron a abrazar, porque abrazan como nadie, porque conocen lo que es la descolonización del cuerpo mejor que nadie, y porque por algo son la corona yo siempre digo que el alto es la corona de la paz. Y entonces en ese sentido yo estoy emocionada, como verán, todos mis compañeros hoy no pudieron, pero estábamos muy emocionados de compartir esto con ustedes y de saber de que soy diseñadora gráfica, soy fotógrafa, trabajo en la ilustración, sé lo difícil y el trabajo que lleva todo esto. Yo agradecidísima porque sé lo que han trabajado, sé el esfuerzo que han puesto, es maravilloso el producto que obtuvieron y a nosotros nos deja en un lugar realmente maravilloso. Tenemos un producto para mostrar a la gente en donde estamos nosotros y estamos con nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Nada, estamos visibilizados, se ve la construcción y la construcción de esta Latinoamérica que está creciendo. Y bueno, y este paradigma del que habló la compañera está en boga. Vamos para ahí. Y está más fuerte que nunca. Y da esperanza, da alegría y viva la cultura comunitaria. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Creo que não tem mais nenhum compa para hablar, para falar. Gostaria de dizer duas últimas coisas. É que é muito importante a questão das políticas públicas, né? Recentemente, ano passado, saiu lá no Crato a Lei Municipal Cultura Viva, né? Aqui também no Ceará, a gente trabalhou nesses processos e tudo, e as leis são muito importantes, a gente luta pelas políticas públicas, mas a gente tem que lembrar uma coisa que eu acho que às vezes a gente esquece. As políticas públicas nunca serão tão radicais e revolucionárias quanto o movimento. As políticas públicas, em algum momento, servem, inclusive, de contenção para o espírito do movimento. Então, que o ápice da nossa trajetória enquanto militante do Cultura Viva jamais seja garantir uma lei, seja a permanência na luta e no afeto com aqueles que estão lutando conosco. Me parece isso, né? Dito isso, agradecer muito ao Joel, a Cláudia Herrera, a Jéssica Cariri, que entrou, mas teve que sair, a Cecília Ali, a Ivete Saravia, ao Alexandre Lucas, a Miriam de Canchimalos, Andréa Coido, quem mais? A Nath, companheira Nath, da Costa Rica, e representando a Guanarrede, o Felipe, da Opereta, a Marjorie, do Sobrado, aí do Rio de Janeiro, da região serrana, que tem sofrido um bocado novamente, né, Marjorie, com as chuvas e o descaso do poder público do Rio de Janeiro, Eric, do Swing Bolero, da Costa Rica, e a Janete, que não está mais conosco, teve que sair de Telembi. Um abraço muito forte a vocês, um abraço forte também ao Caio, né, que está aqui, se ele quiser dar mais uma palavrinha da Secult. Nossos agradecimentos a todo mundo que contribuiu, vocês que contribuíram para a construção desse catálogo, mas também a toda a equipe da Fábrica de Imagens, que está logo aí na primeira página, a Cristiane Ribeiro, minha companheira, que escreveu os textos comigo, que também fez a revisão do catálogo comigo,
os companheiros da arte, os companheiros da comunicação, da produção e os apoiadores legais, né? A Rede Cearense Cultura Viva, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc. Quer fazer algum comentário, Caio? Não, só agradecer, Marcos, pela rica experiência de troca, dizer que é isso, as políticas públicas precisam ser inspiradas, implicadas, né, pela força do movimento, e os pontos de cultura dão vida à cultura, à diversidade da nossa cultura. Então, é uma experiência absolutamente importante. E é isso. Dizer que a minha experiência como servidor e como pessoa, né, foi transformada pelos pontos de cultura, desde aqui do Bom Jardim, que é de onde eu sou, na periferia de Fortaleza, e hoje como servidor também. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, né, de aprender, de compreender toda essa resistência, né, em teia e em comunicação em toda a América Latina. Então, parabenizar a fábrica por essa capacidade de articulação, por todo esse esforço e pelo bonito trabalho. Então, a gente agora quer conhecer o catálogo, quero ler, quero que a gente expanda, né, conheça mais. A Secult agradece e quer ser implicada, muito implicada, né, por essas ricas experiências. Pronto, deixa eu te dizer então, Caio, tem que arranjar um carro para vir buscar 600 catálogos aqui na fábrica. 200 de infância, 200 de gênero e mais 200 desse daqui, para vocês distribuírem nas bibliotecas públicas, distribuírem nos equipamentos culturais do Estado, tá bom? Fizerem o melhor uso possível desse material. Gente, faremos isso. Grande, amplo, forte e cálido abraço em todos e todas vocês. Boa noite. E eu acho que a partir de amanhã vocês já vão poder ver esse nosso momento no YouTube. Para quem chegou depois, a gente teve um probleminha, né? Mas nós gravamos aqui para depois editar e amanhã vocês puderem compartilhar com seus companheiros, suas companheiras nos seus territórios. Um grande abraço, um beijo grande. Sí. Opa. Mario. ¿Quieres hablar? Ahí, antes. Sí. Sí, mientras se estaba corriendo la palabra en este maravilloso círculo, salió este escrito que quiero compartir con ustedes y que es el sentimiento de qué es este material, el catálogo. Lo compartir como para cerrar con ustedes. Este catálogo es como un frondoso y amoroso árbol que contiene las voces y los colores de vidas colectivas. Y sus hojas, desde hoy, vuelan como las hojas de un árbol con aliento. Vientos de los pueblos latinoamericanos vuelan, vuelan libres, cantan libres hacia todas las direcciones, vuelan, vuelan hacia todos los corazones, emanando luces de esperanza. ¿Podrías compartirlo, Liliana, perdón, podrías compartirlo en Cultura Viva? Me gustaría tenerlo. Gracias. No Brasil a gente tem uma que também é muito linda, que eu acho que cabe bem aqui, que é cantada muito nas rodas da pedagogia griot. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa comunidade, sejam bem-vindos à nossa comunidade. Quando chego traz alegria, quando parto deixo saudade, quando chego traz alegria, quando parte deixa a saudade. Sejam bem-vindas à nossa comunidade latino-americana. Eso. Despedirse con cultura, chicos, es maravilloso. Eso.
Nada mais a dizer, nada más a decir. Cerramos. Jayaya. Muy bien. Eso no. Palmas a todos nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Saludos, Muchas gracias. Ivette. Saludos, Ivette. Saludos. Un abrazo para ustedes también, un gusto verlos. Obrigado. Gracias a todos y todas. Chao, Cecília. Chao, chao, Eli. Gratidão, gratidão. Nos estamos viendo. Boa noite. Chao.